Salve galera, aqui é o Dimitri e você está no canal Nerdiocracia. Já vimos que a franquia de Resident Evil não poupou esforços quando o assunto foi criar personagens incríveis. E dessa vez, vamos conhecer a história de uma das personagens mais casca-grossa do mundo dos games. Então sem mais delongas, bora embarcar novamente nas suas caóticas de Raccoon City ao lado de Jill Valentine em sua cruzada contra a Umbrella Corporation. Eis que no ano de 1975, nasce Jill Valentine, essa que mais tarde iria se tornar uma incrível e habilidosa policial, que iria se especializar em arrombamentos de fechaduras. Habilidade essa que lhe rendeu o apelido de Mestre das Fechaduras, além de ser uma ótima atiradora e desarmadora de bombas. Habilidades essas que foram adquiridas depois de ter treinado na Força Delta do Exército dos Estados Unidos. Com sua facilidade em fazer amizade e temperamento equilibrado, pouco tempo depois de entrar na equipe dos Stars, fez amizades importantes como Chris Redfield e Barry Burton, amigos esses que ela nunca abandonou, mesmo em situações muito difíceis. Ela que possui um forte senso de justiça e uma pitada de curiosidade. Isso fez com que ela se envolvesse e tomasse conhecimento das situações e dos problemas pelos lugares onde passou. Características essas que a tornaram uma grande investigadora, que com uma grande sensibilidade pudesse perceber os problemas complexos e resolvê-los de forma eficiente. Em 1996, a polícia de Raccoon City cria o Esquadrão Especial Stars. Jill foi uma ótima escolha para a equipe devido ao seu treinamento na Força Delta do Exército Americano, onde adquiriu algumas habilidades incríveis como arrombamentos, desarmamento e combate. Dessa forma, ela passou a integrar o Esquadrão Alpha dos Stars, ocupando a posição We Are Security, que era responsável pela comunicação da equipe. Depois de 24 horas, sem contato com a equipe Bravo do Esquadrão Stars, equipe essa que foi enviada para a floresta de Raccoon City para investigar estranhos assassinatos, a equipe Alpha foi enviada para resgatar seus companheiros Bravo. No entanto, ao avistarem os destroços do helicóptero de seus companheiros, ao pousar para investigar, eles são atacados por uma criatura muito forte e veloz. Criatura essa que eram os Cerberus, que eram cães infectados pelo T-Vírus. Infelizmente nesse ataque, Joseph Frost perde a vida, ao mesmo tempo em que Jill Valentine, Barry Burton, Albert Wesker e Chris Redfield tentam voltar para o helicóptero, mas sem sucesso, porque Brad Vickers decola e abandona seus companheiros, que não veem outra alternativa a não ser se refugiarem em uma mansão próxima. Já dentro da mansão, no hall, Barry, Wesker e Jill escutam disparos vindos do interior da propriedade. Acreditando que fosse Chris, Jill e Barry partem para investigar e Wesker permanece no hall para o caso de Chris aparecesse. Já na sala de jantar, Barry encontra sangue no chão ao lado de uma lareira. Enquanto Burton fica para examinar melhor o local, Jill sai para procurar mais pistas na sala ao lado. No entanto, ela se depara com o corpo de Kennedy J. Sullivan, que era membro da equipe Bravo, que estava sendo devorado por um zumbi. Ao se deparar com a cena, Jill apavorada volta para onde Barry está, mas são surpreendidos pelo zumbi que foi atrás da policial. Mas o monstro não foi desafio para a Coach Python de Barry, que após derrotar a criatura, retorna com Jill para o hall da mansão, para reportar o ocorrido para Wesker, que era o capitão da equipe. No entanto, ao chegar no local, notam que o Wesker também não está mais lá. Os dois decidem se separar para aumentar o alcance das buscas por Albert e Chris, e também por possíveis sobreviventes. Porém, logo no início de sua investigação, Jill se depara com uma shotgun presa em um suporte de uma parede de uma das salas. Ela decide retirar a arma do lugar para poder aumentar seu poder de fogo contra as criaturas. Cá entre nós, me admira muito que uma pessoa treinada nos mais diversos tipos de situações não desconfiou em nada ao encontrar uma arma potente dando sopa em uma parede e que ao retirar ela do lugar escuta um clique e mesmo assim continua a fazer o que estava fazendo. Vai entender, né? E ao ir para a antessala do local, as portas se trancam e o teto começa a descer. Em seu desespero, a moça grita por ajuda, que ao escutar os gritos, Barry arromba a porta, salvando Jill antes que ela virasse o sanduíche de Jill. Nesse instante, mesmo sendo salva, Jill questiona seu companheiro o motivo de ele estar ali perto, visto que eles combinaram de se separar. Barry justifica que algo chamou sua atenção, então ele foi investigar, o que levou ele até aquele local. Jill acha o comportamento estranho, mas não dá muita atenção. Assim,
Ao continuar sua investigação, Valentine encontra arquivos que apresentam inúmeras informações sobre a mansão e sobre alguns acontecimentos estranhos que havia ocorrido. E em um desses arquivos, ela descobre que as criaturas que estavam andando pela mansão eram mortos-vivos e que as outras criaturas igualmente aterrorizantes eram na verdade experimentos científicos. E investigando ainda mais, em um dos cômodos, ela encontra o diário de George Trevor, o arquiteto que projetou o local, e acaba descobrindo a trágica história de sua família com aquele local. E também descobre que o proprietário da mansão era Ozzy E. Spencer. E ao chegar nos andares superiores, a policial encontra Richard Aiken, da equipe Bravo, com ferimentos e sinais de envenenamento. E ao entrar no sótão da mansão, Jill se depara com Yawn, uma cobra gigante. E ao enfrentar sua nada amistosa anfitriã, Jill, em sérios apuros, passa por dificuldades. Mas mesmo ferido, Richard ajuda sua companheira de esquadrão, aparentemente morta após a batalha, e Yawn dá um bote em direção de Jill. Mas, em um ato heróico, Richard entra na frente de Jill, que morre diante dos olhos de sua companheira. Depois desses ocorridos, Jill coleta mais uma das máscaras que havia encontrado que estavam espalhadas pela mansão, e assim ela se dirige para o mausoléu do cemitério da mansão, e ali ela coloca a última das máscaras. Ao fazer isso, o portão do mausoléu se tranca, revelando um caixão suspenso que se abre e revela um zumbi mais agressivo do que ela já estava acostumada a enfrentar, e com garras maior e mais rápido. Mas, com um pouco de dificuldade, Jill derrota o monstro e coleta um objeto que usa para destrancar uma das portas da mansão. Porta essa que dá acesso a um caminho em meio à floresta. Já na parte externa da mansão, Jill recebe um sinal de rádio que vinha de Brad Vickers, que tentava fazer contato, mas o sinal era ruim. No entanto, ao acessar mais dormitórios da mansão, Valentine descobre a verdade sobre o T-Vírus e que de alguma forma esse mesmo vírus foi liberado na mansão e aos locais próximos dela, na floresta de Rackham. Ainda na mesma área de dormitórios, Jill escuta uma conversa suspeita entre Barry e uma segunda pessoa, mas ela não consegue identificar quem era. Mas ao entrar no quarto, ela encontra apenas Burton, que afirmava estar falando sozinho. Ela finge acreditar, mas desconfia que Barry está escondendo algo. Ainda na área dos dormitórios, Jill dá de cara com uma enorme planta infectada pelo T-Vírus, a Plant 42. E para conseguir continuar sua jornada, Valentine tem que derrotar a planta usando uma combinação, o V-Jolt, que digamos de passagem, o negócio difícil de fazer. Essa é uma fórmula química que ela consegue sintetizar em um laboratório próximo. No entanto, mesmo usando o composto químico, Jill só consegue derrotar o Plant 42 com a ajuda de Barry. E após a batalha, Jill encontra uma passagem que estava escondida atrás de uma pequena cachoeira, que na verdade revela ser um túnel que leva a um complexo de cavernas, onde ela escuta a voz do capitão da equipe Bravo dos Stars, Enrico Marini. Este que estava ferido, e mesmo com todos os ferimentos e dificuldade para falar, Enrico alerta a Jill que na equipe dos Stars existe um traidor e que a Umbrella está envolvida até os dentes com todos os incidentes ocorridos aos arredores de Raccoon City. Mas, antes que ele pudesse terminar de falar suas descobertas, uma figura oculta nas sombras atira de longe e tira a vida do capitão da equipe Bravo. E seguindo pelos túneis, poucos metros abaixo da mansão, Jill chega a um grande laboratório de pesquisas, e ao investigar o local, ela encontra arquivos e fotos que revelam que o traidor que Enrico tentava dizer antes de ser morto era o capitão da equipe Alpha dos Stars, Albert Wesker, que trabalhava para Umbrella como pesquisador-chefe. No entanto, após isso, Jill parte atrás de seu capitão para exigir explicações. Porém, conforme o cerco ia se fechando em torno de Wesker, esse se vê obrigado a colocar seus planos em práticas. Ele então revela seus objetivos ao fazer com que Barry leve Jill para uma emboscada. Objetivos esses que eram coletar dados de batalha das armas biológicas contra a elite da força policial da cidade, e revela que Barry estava cooperando a fim de manter sua família viva, visto que a Umbrella havia sequestrado a família de Burton. Depois disso tudo ocorrer, Barry ajuda Jill e atira em Albert antes que ele libertasse Tyrant, mas mesmo baleado, Wesker consegue ativar o botão e assim libera o monstro que estava em um tubo de ensaio. Mas Tyrant acaba atacando e tirando a vida de Albert Wesker, e depois parte para cima da dupla, que depois de uma batalha incrível, consegue vencer o monstro. Depois disso, Barry pede desculpas para Jill por tudo que ele a fez passar. Porém, alguns minutos depois da batalha,
Jill e Barry se encontram com Chris Redfield e Rebecca Chambers, e todos seguem para o heliporto do laboratório. E com a ajuda de sinalizadores, eles conseguem atrair a atenção de Brad Vickers, que ainda sobrevoava a região em busca dos mesmos companheiros que ele havia abandonado. No entanto, como tudo na vida não é tão simples assim, Tyrant reaparece no local, só que dessa vez estava mais agressivo e mais forte. Porém, após uma dura batalha, Brad joga uma Rocket Launcher, que é usada por Jill para dar um fim de uma vez por todas na criatura. Depois da luta, os membros dos Stars embarcam no helicóptero e conseguem fugir da mansão antes de que o sistema de autodestruição que havia sido ativado por Chris e Rebecca antes dos dois grupos se encontrarem, fazendo assim com que a propriedade voe pelos ares. Só lembrando que os acontecimentos que ocorrem no jogo envolvendo os personagens Jill Valentine, Barry Burton, Chris Redfield e Rebecca Chambers vai depender de quem o jogador escolher para a campanha. Após o incidente envolvendo os membros dos Stars na mansão de Spencer, nos arredores da cidade de Rackham, Jill e os demais sobreviventes entregam seus relatórios e junto de seus relatos, Jill anexa vários documentos que ela recolheu na mansão, que comprovavam o envolvimento da Umbrella no desenvolvimento de armas biológicas, além de relatar suas experiências. Ela contava em seus relatos que o contágio não se dava apenas em seres humanos, mas também em outras espécies como cachorros, pássaros e plantas. Mas por também estar envolvido até os dentes com a Umbrella e inclusive estar recebendo suborno da empresa farmacêutica em troca de impedir que investigações fossem realizadas sobre a empresa, o chefe de polícia Brian Irons simplesmente ignora tanto os relatos de Jill como de todos os membros sobreviventes dos Stars. Assim, depois que Chris é afastado da polícia propositalmente do RPD, ele recebe Jill em sua casa como visita. E assim, ele mostra para ela evidências que apontam para o desenvolvimento de uma arma viral, o G-Vírus. Então, Redfield parte para a Europa para poder continuar suas investigações, focando na sede europeia da Umbrella. E poucos dias após a partida de Chris, é a vez de Barry Burton deixar a cidade para o Canadá e de lá iria se encontrar com seu companheiro de esquadrão Chris, para que assim pudessem reunir evidências juntos. E Jill, por sua vez, decide continuar na cidade por mais 30 dias e continuar suas investigações em Raccoon City, e depois iria se juntar aos seus dois companheiros na Europa. E é no dia 28 de setembro de 1998 que finalmente nossa heroína decide deixar a cidade de Raccoon de uma vez por todas. No entanto, a cidade já se encontrava em completo caos e os monstros tomaram conta do local, e não resta outra alternativa para Jill a não ser fugir. Mas em sua jornada, ela acaba encontrando Dario Rosso, que estava em um estado de choque por infelizmente perder sua família devorado por um ataque zumbi. No entanto, ao conversar com Dario e notar que ela não iria convencê-lo a tentar fugir, ela vê o homem se trancar em um container e depois disso, ela parte rumo à RPD em busca de munição. Porém, no caminho, ela encontra com Brad Vickers, que estava sendo atacado por um zumbi. Após ter a ajuda de Jill em lidar com a ameaça e sem dar muitos detalhes, o piloto foge do local, dizendo que algo está atrás dos membros dos Stars. E ao finalmente alcançar a entrada da RPD, Jill se depara novamente com Brad, que aparece ferido, pedindo por ajuda. Mas Jill não tem possibilidades de ajudar seu amigo, pois entre os dois surge Nemesis, um Tyrant que foi enviado pela Umbrella para Raccoon City para eliminar os membros restantes dos Stars, pois eles sabiam demais sobre as atividades da empresa farmacêutica, que era responsável pelo incidente da mansão Spencer e pela pesquisa com o vírus que dizimou a cidade. Assim, o monstro Nemesis, enviado pela Umbrella, mata Brad e Jill não vê outra alternativa a não ser se abrigar na delegacia que estava à sua frente. Já dentro do edifício, Jill encontra o Lockpick na sala dos Stars e antes de sair, escuta um pedido de ajuda enviado por Carlos Oliveira, um membro da UBCS. No entanto, ao deixar o prédio, Jill se depara mais uma vez com Nemesis, que a partir desse ponto passa a persegui-la pela cidade. Confesso que a primeira vez que joguei era um cagaço enorme por não saber onde o Nemesis iria aparecer. No entanto, ao caminhar mais um pouco, Jill chega ao centro da cidade, onde ela conhece Carlos Oliveira, o soldado que havia enviado o pedido de ajuda, e eles se deparam novamente com Nemesis, mas os dois conseguem fugir. Carlos então se apresenta e diz ser um mercenário da Umbrella com a missão de resgatar sobreviventes, mas a jovem policial desconfia das intenções do mercenário, visto que a Umbrella era responsável por tudo. No entanto, ao continuar seu caminho para a prefeitura, Jill se depara com um dos bondes que fazia parte do sistema interno implantado pelo prefeito. Porém, o bonde estava parado por falta de combustível e algumas peças,
E no interior do bonde, ela encontra novamente Carlos e com outros dois membros da UBCS, o sargento Nikolai Genovaf e Mikhail Victor, que estava gravemente ferido. Durante a conversa, Jill fica sabendo que a torre do relógio da cidade seria o ponto de extração dos sobreviventes. Então, ela afirma que poderia encontrar os itens para poder fazer com que o bonde volte a funcionar. E assim, eles chegarem ao local sem ter que lutar com os zumbis pelo caminho. Em sua primeira parada pela busca dos itens, Jill chega a um posto de gasolina, mas sem notar que era seguida por Nikolai. No entanto, enquanto nossa heroína se dirige para conseguir o combustível, Nikolai se mantém ocupado. Porém, um curto-circuito acontece repentinamente, gerando uma explosão. Jill consegue fugir antes que uma explosão ainda maior tomasse conta do local. Assim, enquanto buscava pelos itens restantes, Jill e Carlos acabam encontrando um dos inúmeros escritórios da Umbrella espalhados pela cidade, onde se deparam com um soldado da UBCS, Murphy Speaker, que infelizmente já estava infectado. E assim, ele pede para que Carlos o execute, mas seu amigo não consegue. E assim, Murphy se transforma em zumbi, forçando Carlos a matá-lo. Depois disso, o mercenário deixa Jill sozinha, transtornado pelo ocorrido. Assim, depois de conseguir todos os itens para religar o bonde, Jill retorna até o armazém onde estava Dario para convidá-lo a fugir, mas infelizmente ele estava sendo devorado por um zumbi. Depois de presenciar a cena, Jill volta para o bonde, mas no caminho, Nemesis volta a persegui-la sem trégua. No entanto, próximo da prefeitura da cidade, um tremor de terra acaba abrindo uma fenda no chão, engolindo Jill. E enquanto ela procura uma forma de voltar para a superfície, uma gigantesca larva surpreende ela, mas ela consegue fugir com êxito. E dessa forma, Jill consegue alcançar seu objetivo, que era levar os itens para o bonde. Lá, ela encontra Carlos, mas eles novamente são surpreendidos por Nemesis, que havia entrado no bonde pelo vagão traseiro, onde Mikhail estava. Jill vai de encontro com seu perseguidor, mas o comandante da UBCS ordena que ela vá para o vagão da frente e o tranquem. Então, em um ato suicida, Mikhail explode o vagão com uma granada de mão, jogando Nemesis para fora da composição. Mas mesmo com o freio de emergência, Carlos e Jill não conseguem fazer com que o bonde não saia dos trilhos, que acaba se chocando contra a torre do relógio da cidade. Já na torre, Jill sai à procura das chaves para abrir as portas que davam acesso ao sino da torre. Esse era o sinal para que um helicóptero pudesse fazer o resgate. No entanto, ao conseguir todos os itens para abrir as portas e tocar o sino, o som do motor do helicóptero soava como uma doce melodia para os ouvidos de Jill. Mas ela vê todas as suas esperanças cair junto com o helicóptero, que se transformava em uma bola de fogo ao ser atingido por um lança-míssil disparado por Nemesis. Então, tem início uma incrível batalha entre Jill e Nemesis, que acaba infectando Jill com o T-Vírus, com seus tentáculos. Mas mesmo infectada, Jill consegue ferir gravemente a criatura que tenta fugir, mas desmaia em meio ao fogo causado pela queda do helicóptero. Ao mesmo tempo, Jill desmaia por conta do vírus. E nesse momento, Carlos recobra a consciência, ele que havia sido atingido por Nemesis antes da luta começar. Então, o mercenário leva Jill para a capela da torre, onde eles permanecem em segurança. E assim, depois de 2 dias inconsciente devido ao T-Vírus, Jill acorda e, temendo também virar um zumbi, ela pede que Carlos a execute, caso isso aconteça. Então, decidido a salvar Jill, Carlos parte para o Hospital Geral de Raccoon City em busca de uma vacina. E após conseguir a vacina, Carlos administra em Jill. Com isso, após despertar, Carlos relata que Nemesis ainda continuava procurando Jill e que ele encontrou Nikolai no hospital e que ele não era tão confiável assim. Depois disso, os dois se separam novamente. Ao sair da capela, Jill se depara novamente com Nemesis, que dessa vez estava um pouco diferente. Seus tentáculos estavam mais agitados e também estava sem sua Rocket Launcher. Assim, Jill consegue escapar mais uma vez, chegando ao cemitério da cidade, onde ela encontrou uma pequena cabana, e ali ela descobre uma sala secreta atrás de uma lareira com uma parede falsa. Na sala, ela também descobre equipamentos de monitoramento usados pela Umbrella, que revelava a verdadeira natureza de Nemesis, uma arma biológica criada pela unidade francesa da Umbrella e que foi enviada para Raccoon City com o objetivo de eliminar os membros restantes dos Stars. E ao sair da cabana, novamente Jill é surpreendida por um tremor e ela se depara novamente com a larva gigante. E depois de uma dura batalha, Jill consegue eliminar o monstro, e ao conseguir sair do parque e conseguir acesso para a Dead Factory, que era um local de processamento de resíduos que eliminava o lixo que era produzido pela Umbrella, novamente em uma ponte, Nemesis ataca Jill,
e sem alternativa e espaço para lutar, Jill pula da ponte em um rio e nada até alcançar a Dead Factory. Já dentro da fábrica, novamente ela encontra Carlos, que informa que um míssil nuclear será lançado pelo governo federal em poucas horas para evitar que a infecção se espalhe para outras cidades. Assim, os dois se separam novamente em busca de uma rota de fuga. Ainda na Dead Factory, buscando por informações, Jill se depara novamente com Nikolai, que revela que seu verdadeiro objetivo era coletar informações sobre o incidente na cidade e não salvar sobreviventes, e que ele foi o responsável pela morte de quase todos seus companheiros da UBCS, para que assim ele fosse o único a conseguir coletar os dados da Umbrella, e que ainda iria receber uma bonificação extra caso se conseguisse matar a policial. E logo após a derradeira revelação, uma criatura sem forma puxa Nikolai para o teto do local, estrangulando o mercenário, dando fim na sua vida. Após o ocorrido, Jill adentra em uma sala de descarte de materiais, onde é surpreendida novamente por Nemesis, e a sala é automaticamente trancada para o descarte dos materiais presentes, o que torna a batalha entre os dois inevitável. Assim, usando o ácido que vinha dos canos que passavam pela sala, Jill consegue parar Nemesis, que desmaia, e assim ela consegue sair do local antes que os materiais sejam despejados no tanque de eliminação, e o monstro que estava inconsciente e ficou extremamente ferido na batalha é descartado junto com os materiais da sala. Nesse momento, o sistema de defesa da fábrica alerta o ataque dos mísseis nucleares. Nisso, Jill chega à sala de controle do local, mas nesse instante, Carlos entra na sala e fala que não há mais como fugir da cidade. Mas sem perder as esperanças, a dupla parte para procurar outra alternativa de fuga. Então, Jill chega à sala de incineração e encontra lá uma máquina chamada Espada de Paracelsus, uma arma desenvolvida pelo exército americano que foi usada em uma batalha entre as forças do governo, a Spec Ops, e os Tyrants que foram soltos na cidade. E no local da batalha havia um monte de corpos de soldados e Tyrants amontoados. E eis que o monstro que nunca desiste surge mais uma vez, que ao devorar o corpo de um dos Tyrants que estava no local, sofre mais uma gigantesca transformação e uma outra incrível batalha é travada. Mas Jill consegue reativar a Espada de Paracelsus e usar contra a criatura, derrotando assim Nemesis de uma vez por todas. Após a batalha, Carlos aparece do lado de fora da sala de incineração e informa que um soldado está em um helicóptero e procurando por Jill. Carlos então acende um sinalizador, o helicóptero pousa, resgatando os dois, e Jill reconhece o piloto. Sim, era Barry Burton, que voltou para Raccoon City para salvar sua companheira dos Stars. E assim, logo após levantar voo, eles avistam um míssil indo em direção à cidade, que é varrida do mapa. Thanks, you saved us. I couldn't let you die. Is it you? Are you ready to finish this? It's coming! Yeah. It's the end. That's it. Umbrella's going down. Poucos meses após o incidente em Raccoon City, Jill parte para a Europa em busca de Chris, mas ao chegar ao seu destino, encontra o apartamento de seu amigo vazio, e mesmo Redfield tendo sumido sem deixar rastros, ela acreditava que ele ainda estava vivo. Então, após reencontrar Chris, pouco tempo após seu desaparecimento, a dupla continua as investigações sobre a Umbrella de forma independente, e por conta de tudo que viveram nos incidentes de Raccoon City, na ilha Rockford e na Antártida, em 2003, são recrutados para se juntar a uma organização antibioterrorista particular. Agora é fevereiro de 2003, quando lobos infectados com um T-vírus atacam alguns habitantes de uma vila na região do Cáucaso Russo. No entanto, uma garota chamada Ana se esconde no armário de sua casa a pedido de seu pai, carregando consigo um pingente que seu próprio pai entregou, alegando que iria protegê-la. Depois de alguns dias, a dupla de ex-Stars recebe informações sobre o incidente que ocorreu na Rússia, e que próximo ao local existe uma base da Umbrella que produziu uma arma biológica chamada T-Alos, e quando chegam ao local, logo confirmam suas suspeitas sobre a presença do T-Vírus na região.
Ao investigarem o local, Jill e Chris encontram Anna ainda escondido no armário da casa de seu pai. Rapidamente, a ex-policial da RPD conforta a menina e conduzem a menina até o silo da vila, onde são cercados por zumbis, mas conseguem fugir graças a uma explosão causada por Redfield. Nesse momento, o Wesker, que ainda estava vivo, revela sua presença no local e afirma que não teve envolvimento nenhum no vazamento do T-Vírus na região. No entanto, a conversa é interrompida pelo ataque de um Hunter Delta, e enquanto a dupla de heróis lutava contra a arma biológica, o Wesker aproveita a situação para escapar. A criatura não é para Chris e Jill, que após a luta, junto de Anna, seguem ao encalço de Wesker, que estava vasculhando o local, coletando informações. Assim, Jill e Chris descobrem que o pai de Anna trabalha em uma das fábricas que ficava ali próxima, e juntando as informações que conseguiram junto com as informações que o Wesker forneceu, a dupla chega à conclusão que era uma base de produção de armas biológicas. Assim, eles invadem a base abandonada e depois de derrotar alguns inimigos, eles conseguem acesso a um laboratório subterrâneo voltado para a pesquisa das armas biológicas. Porém, no interior do laboratório, Jill e Chris encontram uma sala fortemente protegida por lasers, mas não conseguem entrar na sala. Então, eles embarcam em um elevador que os leva para os níveis mais inferiores do local. Assim, eles alcançam uma grande sala e encontram Sergei Vladimir, que era chefe do centro de pesquisas russo. Assim, Vladimir ativa o T-Alos, um novo Tyrant que tinha um controle computadorizado em seu cérebro, que era totalmente controlado pela inteligência artificial, a Red Queen. E ao enfrentar um monstro, Jill e Chris conseguem causar um dano considerável a ele, mas o novo Tyrant sofre mutações, ficando fora de controle. Mesmo assim, a dupla dinâmica consegue derrotar a arma biológica. Assim, depois de mais esse incidente e o julgamento da Umbrella, finalmente a empresa farmacêutica vê seus dias chegarem ao fim, e com isso é criada a BSAA, que significa Aliança e Segurança em Bioterrorismo, tendo Jill Valentine como uma dos 12 membros fundadores, junto de Chris Redfield. O objetivo dessa aliança é se infiltrar e neutralizar focos de bioterrorismo em várias partes do mundo, que aumentaram exponencialmente e se espalhou com a venda de armas biológicas no mercado negro, com a apropriação das pesquisas criadas pela Umbrella por vendedores ilegais. E assim, durante os 3 anos que se seguiram, junto de seu parceiro e ex-membro dos Stars da RPD de Raccoon City, Chris Redfield, Jill Valentine parou e destruiu armas biológicas na Ásia, na América do Sul e na Europa, e ajudou a patrulhar o mundo em uma tentativa de acabar com todas as fontes de distribuição de armas biológicas. Agora o ano é 2005, e os agentes da BSAA, Jill Valentine e Parker Luciani, foram chamados pelo diretor O'Brien para investigar algumas massas orgânicas que estavam nas ruínas de Terra Grigia. Ao se dirigirem para o local, eles foram ordenados a utilizar uma nova versão do Scanner Genesis, com o objetivo de coletar amostras daqueles corpos para análises posteriores. Assim, enquanto eles escaneavam uma daquelas massas, encontram um objeto metálico e perceberam que era um novo tipo de vírus, o T-Abyss. Porém, de repente, uma das massas, ao ganhar vida, acaba atacando os dois, e após derrotarem aquela forma de vida estranha, o diretor recebeu uma chamada de emergência alegando que Chris Redfield e Jessica Chirwat, que haviam sido designados para investigar relatos sobre o Veltro em montanhas gélidas na Europa, simplesmente sumiram do mapa, e sua última localização se deu em um luxuoso navio chamado Queen Zenobia, que se encontrava no mar Mediterrâneo. Assim, Jill e Parker foram enviados para o navio para descobrir o paradeiro da dupla, mas ao chegarem ao local, eles se deparam apenas com um navio fantasma, e ao entrar na embarcação, Jill e Parker notam que não estão tão sozinhos assim como imaginavam, e que os tripulantes e passageiros foram assassinados e se transformaram em algo que nunca havia sido visto antes, uma arma biológica de sua arma chamada Uzi. Assim, após encontrarem uma pistola presa em uma mão decepada na cozinha do navio, eles confrontam uma das criaturas chamada Uzi, mas conseguem derrotá-la. E após isso, Jill sai à procura de Redfield e rapidamente percebe uma pessoa que aparentemente mantinha Chris preso em um quarto trancado. No entanto, ao sair para procurar pela chave, ela se depara com uma mulher sendo atacada pelas criaturas. E após achar a chave para o quarto dos tripulantes no corpo da moça, que já se encontrava sem vida, Valentine se encontra com Parker. E assim, eles abrem a porta do quarto, onde havia uma bandeira da Veltro, e percebe que Chris não passava de um mero boneco. Assim, nesse momento, um gás sonífero invade o local, e antes que eles perdessem a consciência,
um homem com roupa de combate e uma máscara antigás entra na sala e fala que em breve eles iriam saber toda a verdade. Depois de um tempo, eles acordam em quartos separados. Parker e Jill conseguem escapar e se reencontram na cafeteria do navio. Após pegarem suas armas, eles reiniciam suas investigações e seguem para a parte de fora do navio para conseguir contato com o QG. Mas percebe que o equipamento de comunicação foi destruído e que o barco que eles usaram para chegar ao navio também foi destruído. Já em pânico, Jill é surpreendido e agarrada por um homem, esse que Parker reconheceu como Raymond Vester, um agente da FBC, que ele conheceu enquanto fazia parte de um grupo durante os eventos de Terra Grid, e sem responder a nenhum tipo de pergunta, Raymond desaparece. Assim, a dupla vai em busca de um novo local para tentar contato com o QG, mas são surpreendidos por uma arma biológica chamada Skided, que possui uma serra em uma de suas mãos. Eles derrotam a criatura e pegam a chave que estava em sua posse, conseguindo assim acesso à sala de comunicação. E ao entrarem no local, descobrem que Raymond Vester destruiu a sala, e lá eles encontram um vídeo que mostra Veltro, que é o líder da organização, dizendo que o vírus T-Abyss irá infectar 1/5 dos oceanos do mundo em um curto período de tempo. Assim, a dupla decide ir para a sala de máquinas com o objetivo de religar a energia. Então, eles recebem uma chave dada por Raymond para poderem ir até o cassino, onde iriam encontrar um elevador que os levaria até o porão. Eles alcançam seu destino, mas notam que é necessário uma outra chave para ter acesso. E notam também que poderia ter ficado com aquela moça que Jill viu sendo morta pelos Uzis, Rachel Foley. Dessa forma, eles retornam ao local onde estava a moça, mas agora são obrigados a enfrentar Rachel, que ao ser atacada e morta pelos Uzis, foi infectada com o T-Abyss, e agora ela mesma havia se transformado em um deles. Após derrotarem Rachel, a dupla pega a chave, chegam na sala de energia e conseguem restaurá-la. Nesse momento, uma inexplicável inundação toma conta do local, obrigando Jill e Parker a escaparem pelo esgoto do navio. Ao retornarem para o hall da embarcação, eles entram em um elevador na tentativa de chegar à antena do navio, sendo sua última esperança de sobrevivência e fazer contato com o QG da BSAA. Porém, são atacados por uma arma biológica que tem uma carapaça indestrutível, mas, após matá-la, eles conseguem chegar até a antena, onde são cortados por O'Brien, que havia recebido uma ligação da segurança europeia dizendo que a Regisolis já havia sido usada e estava indo em direção a Queen Zenobia. Porém, nesse momento, o Queen Zenobia recebeu uma onda de raios que foram emitidos pelo satélite, que ao serem alvejados pelo UAV que havia sido lançado para despistar o sistema do próprio satélite, nesse instante, um homem mascarado aparece diante de Jill e Parker, explicando sobre uma tal verdade que eles deveriam saber, mas é atingido por Chris e Jessica. Nesse momento, o homem cai e Parker retira sua máscara, revelando que esse homem na verdade é Raymond, que antes de morrer sussurra algo no ouvido de Parker. Após esse ocorrido, o quarteto se separa, enquanto a velha dupla de ex-Star Spartan, Jessica e Parker, também procuram uma nova forma de sair do navio. Já no laboratório, Chris e Jill descobrem um reservatório que contém grande quantidade do T-Abyss. Assim, eles obtêm uma amostra da vacina contra o vírus, e Jill administra em si mesma. Assim, a parte inferior do local é inundada com o líquido do vírus, após Jill adquirir o código para o processo de neutralização do vírus. Dessa forma, Redfield inicia o processo para neutralizar o vírus. Nesse momento, Morgan Lansdale entra em contato informando que Jessica tinha acabado de ativar o sistema de autodestruição e que eles deveriam sair daquele local o mais rápido possível. Nesse instante, o piloto da BSAA, Kirk Matson, avisa a dupla que ele irá resgatá-los, mas no caminho da fuga, eles encontram Parker gravemente ferido, e mesmo diante da situação, ele ainda faz um grande esforço para salvar a vida de Valentine. Durante a fuga, O'Brien revela para Chris e Jill que a verdade era que por trás da missão e dos eventos que ele comandou, e que além dos resultados da análise de Kate e Quint, havia um terceiro navio naufragado, chamado Queen Dido. Assim, eles partem para as ruínas de Terra Grid, para o tal navio naufragado. Assim, a BSAA toma conta do FBC e prende O'Brien, ao mesmo tempo em que Valentine e Redfield vão para o seu novo destino. E ao chegarem, todas as evidências são coletadas e o navio isolado, até que um esquadrão do FBC chegassem e pegassem as evidências suficientes para comprovar as colaborações de O'Brien com Jack Norman, que era o líder da Veltro.
Norman, em sua última e desesperada atitude, infecta a si mesmo com Diabetes e se transforma em uma poderosa criatura. Mas depois de uma incrível e dura batalha, é morto por Jill e Chris, que através de um PDA mostram que o verdadeiro responsável pelos eventos que aconteceram em Terra Grigia e com o Diabetes era Jack Norman. Assim, O'Brien é solto e Morgan Lansdale é preso. Porém, durante todo esse tempo de investigações contra o bioterrorismo, Valentine sempre desconfiou do envolvimento da Umbrella, mesmo essa não existindo mais. Porém, como toda boa notícia ruim, no ano de 2006, a dupla de Ex-Stars recebe uma pista do paradeiro de Spencer, e na tentativa de capturar o fundador da extinta Umbrella, eles acabam indo para uma mansão reclusa na Europa. E ao encontrarem e entrarem na mansão, Jill e Chris percebem que o local era praticamente uma réplica exata da mansão de Spencer, que ficava nas montanhas de Arklay, em Raccoon City. Já no hall, eles descobrem que todos os guardas de Spencer foram assassinados, e ao continuarem com as investigações, eles se deparam com uma enorme criatura, o Keeper of Madness, ou Guardião da Loucura, que vagava pelos corredores do local, carregando uma enorme âncora em suas mãos. E nesses mesmos corredores, eles descobrem vários cadáveres e cobaias que foram descartados nas celas. Não tendo outras escolhas, eles enfrentam a criatura e a derrotam. Assim, eles conseguem acesso para a parte externa da propriedade e chegam aos níveis superiores. E quando chegam, são surpreendidos com o corpo de Spencer no chão sem vida, ao lado de Albert Wesker, que estava sujo de sangue. Então, tem início uma épica batalha entre o trio de ex-membros da equipe Alpha dos Stars. Mas a dupla da BSAA não é páreo para o poderoso Wesker, que em um ato desesperado para salvar Chris, que estava prestes a ser morto por Wesker, Jill se atira contra Albert, provocando a queda dos dois do alto de um precipício. E mesmo a queda sendo muito alta, nenhum dos dois morre. E Jill, muito ferida e inconsciente, é salva por Wesker, que a socorre e dá o tratamento médico necessário e a coloca em um sono criogênico. E é no dia 23 de novembro de 2006, mesmo não encontrando o corpo de Jill Valentine, a BSAA encerra suas buscas e Jill é dada como morta. O objetivo de Wesker era manter Valentine viva para que ele pudesse usá-la como cobaia para o projeto Ouroboros. Assim, exames médicos foram feitos, mostrando que o corpo de Jill tinha uma forma modificada do T-Vírus. Esse que era um resquício da infecção que ela sofreu na batalha contra Nemesis em Raccoon City. O vírus sofreu uma mudança a partir da vacina que Carlos Oliveira havia administrado em Jill, e que o longo período no sono criogênico o reativou de alguma forma. Porém, pouco tempo depois, o T-Vírus desapareceu completamente do corpo de Jill devido aos anticorpos que foram desenvolvidos. E como o Ouroboros era um vírus devastador e poderoso, Wesker passou a usar os anticorpos de Valentine para neutralizá-lo. E mesmo conseguindo os anticorpos de Jill, Wesker decide mantê-la sob seu controle, usando o composto químico P30 para isso. Agora é 6 de março de 2009, disfarçada com uma máscara e um capuz sobre o rosto, Jill, ainda controlada por Wesker e obedecendo todas as ordens do ex-líder dos Stars, Jill infecta um habitante de Kijuju, na África, com uma plaga do tipo C. Dessa forma, a criatura que iria se formar a partir dessa infecção seria usada para disseminar a plaga entre os demais habitantes e interferir as equipes da BSAA que estavam em Kijuju para investigar as atividades de Ricardo Irving como vendedor de armas biológicas. No dia seguinte, enquanto tentava fugir, Irving é surpreendido por Jill, que lhe entrega uma amostra do Las Plagas. No entanto, durante suas investigações, Chris descobre registros sobre Jill através de seu perfil no laboratório da Tricell. E com isso, ele passa a acreditar que sua ex-parceira ainda estava viva. E como Jill ainda estava disfarçada, Chris nem desconfiava que ela estava sendo controlada por Wesker. E todas as vezes que Chris encontrava Excella Guione e o próprio Albert, eles sempre negavam qualquer informação sobre Jill. No entanto, já perto das instalações de pesquisas do Ouroboros, quando Shiva Alomar e Chris confrontam novamente Excella, que estava sendo protegida por uma misteriosa mulher de capa, Wesker aparece e revela que essa misteriosa mulher era na verdade Jill. Atordoado, Redfield tenta impedir a fuga de Albert, mas Jill, ainda sob o efeito do P30, ataca Chris. Porém, a inseparável companheira de Chris demonstra ter se lembrado de seu parceiro. Wesker aumenta a dosagem do P30 e Jill revela um dispositivo em seu peito que injeta a substância direta em sua corrente sanguínea. E depois de uma luta difícil,
Shiva e Chris conseguem remover o dispositivo dela, e depois de recobrar a consciência, Jill convence Chris a continuar com sua missão de impedir o Wesker, e depois disso, ela desmaia após a saída de seu amigo do local. Depois de um tempo, Jill é encontrado por Josh Stone, que também é agente da BSAA. Ele conta a ela que conseguiu um helicóptero com a ajuda de Doug, que era o piloto, também membro da BSAA. E assim, os dois partem para chegar ao helicóptero e ajudar Chris e Shiva. Com isso, Jill e Josh atravessam as instalações da Trisel para chegar ao helicóptero. Porém, após chegarem a uma ponte que estava derrubada, tiveram que mudar a rota de encontro para o telhado do complexo. No caminho, eles chegam a uma das salas de comando da Trisel e Josh consegue fazer uma transmissão de vídeo para o PDA de Chris. Assim, Jill consegue alertar sobre os poderes de Wesker, que provém de um vírus que ele constantemente mantém regulado pelo soro PG67A/W. O mesmo soro que foi encontrado por Chris e Shiva em uma maleta que Excella deixou cair ao tentar fugir da dupla em um momento anterior. E Jill fala que esse soro, em grandes quantidades, iria agir como veneno para Wesker, causando instabilidades em seus poderes. E depois de finalmente chegarem ao ponto de encontro, Jill e Josh são salvos de uma horda de Madines. Mas na fuga, Jill é atingida pelos estilhaços dos disparos do helicóptero que tentava atrasar a horda, fazendo assim com que Josh precisasse carregar Jill. E para dar cobertura para a dupla, Doug acaba sendo ferido e morrendo. Após a dura perda, a dupla parte em busca de Chris e Shiva, que estavam lutando contra o Wesker em um vulcão, esse que havia se fundido com o vírus Uroboros. E após localizar a dupla que travava uma luta épica e mortal contra o vilão, Josh aproxima o helicóptero e em uma última tentativa de derrubar a aeronave, o Wesker agarra o helicóptero. Então, Jill entrega para Chris e Shiva um par de lança-foguetes, e assim, a dupla dá fim a um dos maiores vilões da franquia, e pondo ponto final nos planos de dominação mundial de Wesker. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. Obrigado pela atenção e até a próxima.